Es solo, solo de Bali. Es solo de Bali. Es solo, solo de Bali. Então, pessoal, para a gente poder entender o que são as commodities, vamos para a nossa 8ª aula. O nosso tema hoje é Sociedade Urbana Industrial e a importância da agropecuária. Para podermos contextualizar, coloquei aqui para vocês uma foto. Nessa foto vocês conseguem observar que está sendo feita uma colheita de uma grande área, né? E essa colheita aqui é de algodão, ok? É no município de Diamantina, no Mato Grosso. Observem o tanto de máquinas que estão trabalhando nessa colheita, né? Então aqui a gente observa a grande automação, ou seja, a substituição do homem pela máquina, né? A mecanização que está havendo ali. É claro que a colheita vai ser muito mais rápida, né? E vai ser muito maior, um tempo muito reduzido eles vão conseguir colher isso aqui. Então são muitas pessoas, o trabalho de muitas pessoas que as máquinas estão fazendo. Isso garante, claro, que a produção seja maior, que o preço seja melhor, enfim. Então, essa é uma característica muito grande que ocorre no Brasil, principalmente, nessas áreas que são grandes latifúndios e que têm grandes plantações. E essa aqui é um exemplo que fica no Brasil, do algodão. Mas vamos falar um pouquinho o que seria, o que isso tem a ver com as commodities na agropecuária? Então, a nossa pergunta norteadora é a seguinte: o que é agropecuária e por que sua importância está se tornando cada vez maior? A agropecuária é uma atividade do setor primário, que reúne atividades de cultivo e criação de animais, voltadas à produção de alimentos, matérias-primas e também para a produção de combustíveis e geração de energia, a chamada biomassa. Lembra que a gente falou da biomassa na aula passada? O que é a biomassa? É aquela energia que é obtida através de produtos agropecuários, né? Por exemplo, o etanol, que é obtido através da cana-de-açúcar, tá? Devido à acelerada urbanização, houve a necessidade de produzir mais alimentos para atender ao crescente número de habitantes nas cidades. Então, o que se observa a nível mundial? Desde 1960, observou-se um crescimento da urbanização no mundo todo. O que é essa urbanização? Um conceito que a gente viu ano retrasado. É o maior número de pessoas que vão morar nas cidades. Logo, essas pessoas que moram nas cidades vão precisar se alimentar, vão precisar de vários produtos que vêm da agricultura e da pecuária, que vêm do setor primário também, as matérias-primas, né? E elas não produzem esses produtos. Então, o que ocorre? Ocorre uma maior procura por esses produtos, sim. As pessoas que vivem no campo, elas normalmente produzem alguns produtos que consomem. Quem vive na cidade não tem condições de produzir a maioria dos produtos que consome. Então, observou-se isso a nível mundial. E a partir daí, a agropecuária tornou-se uma atividade com cada vez maior relevância e mais importante também. Então, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a produção mundial de alimentos tem crescido constantemente nas últimas décadas, assim como o comércio internacional desses produtos. Aqui vocês podem observar um gráfico que tenta retratar esse aumento. Aí eu tenho assim, mundo, produção e exportação de cereais em bilhões de toneladas. Essa produção e exportação seria quanto que foi produzido e quanto que foi exportado desses cereais. O que é exportar? Exportar é vender para outros países. Que tipo de cereais, por exemplo? Soja, milho, arroz, café, esses são cereais, ok? Então vocês têm ali, lá em 1961, a exportação, ela não chegava a meio bilhão, né? Bem abaixo ali. E a produção, ela chegava a 1 bilhão de toneladas. Lá em 2014, a produção chega a quase 3 bilhões de toneladas. E a exportação desses produtos chega a quase meio bilhão de toneladas. Então a gente observa que houve um crescente aumento tanto da produção quanto da exportação desses produtos.
Mas aí você fica questionando, tá, professora, mas se as pessoas foram viver nas cidades e menos pessoas estão vivendo no campo, como houve esse aumento da produção aqui? Vamos destacar agora uma coisa que a gente já discutiu em outras aulas e que inclusive estava na abertura da aula. O que ajudou nessa maior produção de alimentos? Se mais pessoas foram viver nas cidades e menos pessoas estão no campo, aqui vai entrar também a questão da tecnologia, as inovações científicas e tecnológicas no campo, a automação que a gente falou lá na frente, né? Aquelas máquinas que fazem o trabalho de 100 pessoas ao mesmo tempo, que colhem e já vão colocando o produto do lado ali, né? Os grãos do lado. Então, tudo isso ajudou muito nessa produção, ok? E todos esses produtos que a gente está falando aqui, não só cereais, produtos que são utilizados para fazer outros produtos, são matéria-prima. O algodão, por exemplo. Qual a utilidade do algodão? É fazer o tecido. Então, indiretamente, ele foi produzido, indiretamente eu estou usando ele todo dia, né? Porque como uma roupa. Agora, os cereais não. Os cereais, diretamente, a gente vai consumir um produto, por exemplo, o arroz. Então, a nossa vida, a nossa sobrevivência, a sociedade urbana, na verdade, como nós nos caracterizamos, depende muito da agropecuária. Olha a importância dela. E claro que a exportação e a venda de produtos cada vez se torna maior. Vamos chegar então nas nossas commodities? O que são então as commodities? As commodities se referem às mercadorias. A palavra commodity significa mercadorias. Mas como assim mercadorias? Produtos primários, ou seja, bens produzidos pela agropecuária, que a gente acabou de falar, pela extração mineral e vegetal e pela pesca. Exemplos de commodities: soja, milho, algodão, minério de ferro, cobre, etc. Matérias-primas para a indústria, o setor energético. Enfim, ali vocês têm alguns exemplos disso. Só que os preços dessas commodities, eles são estabelecidos em escala internacional, nas chamadas bolsas de mercadorias. O que são essas bolsas de mercadorias? Elas são instituições financeiras que realizam as transações com diferentes mercadorias, principalmente produtos primários, que têm grande importância no mercado mundial, como café, açúcar, algodão, soja, que são as commodities. Tá? E a sua variação reflete em toda a economia, já que são matérias-primas utilizadas para a fabricação de diversos produtos. Então, a variação dessas commodities, ela se reflete no mundo todo. Se houver um aumento no preço internacional das commodities, os produtos vão ficar mais caros, prejudicando todo mundo, todos os consumidores, especialmente a população mais pobre. Em geral, destina grande parte da sua renda para a aquisição de alimentos. Então, quando a gente escuta lá na televisão o mercado de commodities, do que eles estão falando? Eles estão falando desses produtos, ok? O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de commodities. A gente viu lá na abertura, né, que uma das commodities é o algodão. Então, conforme aumenta ou diminui o preço dessa commodity, a gente sente esse reflexo aqui também, ok? E a gente tem uma outra questão. Mas como é feito e controlado esse mercado mundial? O mercado mundial de commodities é feito e controlado por um restrito conjunto de trading companies, ou empresas comerciais. Essas empresas, elas atuam como intermediárias entre empresas que vendem e outras que compram. Então, elas que tratam da negociação da venda desses produtos. E elas são chamadas de empresas transnacionais também, porque elas atuam em vários países. O poder dessas trading companies é tão grande que elas conseguem influenciar no preço das mercadorias no mercado internacional. Conseguem atuar também no valor dos fretes para transportar esses produtos. E no Brasil, por exemplo, elas recebem muitos benefícios para facilitar a exportação. Hoje em dia, também no Brasil, elas atuam na comercialização de soja, de milho, de açúcar, de álcool, café e outros grandes produtos que são commodities. Nos últimos anos também, elas têm atuado na aquisição de usinas de açúcar e álcool e no financiamento de sementes, agrotóxicos e fertilizantes para o agronegócio. Então, elas se intensificam nesse comércio das commodities e atuam muito presentemente no setor primário, que é o setor principalmente da agropecuária. Então, para vocês poderem ter uma ideia melhor da importância das commodities para o nosso país, eu coloquei aqui quais foram as principais commodities agrícolas exportadas pelo Brasil em 2017. A gente tem lá como principal commodity a soja, que vendeu cerca de 25 bilhões de dólares em 2017. Depois a gente tem o café, o algodão, que estava lá na abertura, o trigo, que se destaca ainda, o suco de laranja e a borracha.
Claro que muitos deles aqui passaram pelo processo de industrialização também, né? Por exemplo, o suco, ele vai ser vendido industrializado, ok? Não in natura. Assim como outros tipos aqui também vão ser usados como matéria-prima para fazer algum produto. Aqui do lado eu coloquei duas tabelas que vocês têm no livro. A tabela 1 mostra os principais exportadores de commodities agropecuárias, ou seja, os países que mais venderam essas commodities agropecuárias em 2016. E na tabela 2 eu tenho os países que mais compraram, ou seja, importadores de commodities agropecuárias. Então a gente observa aqui a União Europeia, foi o país que foi um conjunto de países, porque é um bloco econômico na Europa, né? Que exportou cerca de 597 bilhões de dólares. O Brasil se encontra em terceiro lugar aqui. Então o Brasil é um grande vendedor, ele exporta commodities agropecuárias, certo? Ele ficou em terceiro lugar a nível mundial. Já como os principais importadores, o Brasil não se encontra nessa lista, ou seja, ele não compra tantos produtos que vêm da agropecuária, ele mais vende. Isso é positivo ou negativo? Claro que isso é positivo, né? Países que são grandes exportadores de produtos agropecuários, eles se destacam, mas ao mesmo tempo eles vão ficar mais suscetíveis e vulneráveis à oscilação dos preços das commodities. Essa característica ela se aplica principalmente aos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que é um país emergente também, né? Que em geral é uma economia dependente da produção e exportação de commodities. Então o nosso país ele depende muito das commodities, principalmente na agropecuária. Então, além dessas características positivas e não tão positivas com relação às commodities agropecuárias, outra característica que a professora gostaria de citar e colocou aqui para vocês uma figura de colheita também, aqui o caso é a soja, é o uso da terra, né? E esse mercado de commodities ele influencia o uso da terra por quê? Porque grandes áreas vão ser usadas para a produção de alimentos, para commodities, para ser vendido internacionalmente. E essas áreas antes elas eram utilizadas para a produção de alimentos tradicionais, né, para atender às necessidades da população. E elas acabam sendo substituídas para atender o mercado externo. E no Brasil, por exemplo, deve-se considerar o fato de que essa expansão da fronteira agropecuária está se dando principalmente na região centro-oeste, em direção ao Cerrado e à floresta amazônica. Então ocorre o que ali? Ocorre um desmatamento acelerado da região. Por quê? Devido às grandes produções agrícolas que existem ali. Não só a agricultura, como a criação de animais também. Okay? Então aqui nessa última figura a gente consegue visualizar aquilo que eu comentei com vocês, né? Da máquina que vai colhendo e ao mesmo tempo ela já vai separando o grão. Então ele já vai caindo ali, por exemplo, aqui é a soja. Tem um caminhão que vai indo do lado e já vai caindo a soja ali, o grão, né? O cereal prontinho ali. Então a indústria, qual é a função dela? Ela vai transformar esses produtos que vêm da agricultura em diversos produtos. Eles podem ser industrializados, né? Enlatados, empacotados, enfim. E esses produtos serão vendidos junto à população, à sociedade urbana, seja nacional ou internacionalmente, né? Então, daí é que decorre a importância da agropecuária para toda a sociedade urbana e industrial. É uma atividade muito importante. Tem características positivas, como a gente já falou, e tem características que não são tão positivas, né? Na próxima aula, inclusive, a gente vai abordar uma delas, que é o acesso mundial à alimentação. Será que todas as pessoas estão tendo acesso a esses alimentos? Essa é uma questão que a gente vai discutir na próxima aula, então. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham conseguido entender os nossos conceitos, né, o que a gente trabalhou e a relação que isso tem com a nossa vida no dia a dia. O exercício está lá para vocês responderem. Bom trabalho para todo mundo e até a próxima aula. Beijos!